Vamos olhar com um detalhe maior para o que se passou hoje em França, com António Nunes, Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Muito boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. António, boa noite. E começando pelo incidente em Paris. As autoridades seguem a pista terrorista neste caso. O Presidente Hollande chamou mesmo de atentado este episódio. É que uma reação um pouco exagerada ou enquadra-se nesta situação de emergência que a França vive? A Europa, de uma forma geral, tem vivido nos últimos tempos em situações muito complexas e todas elas têm conduzido, de facto, a pistas que nos levam a pensar que são atentados terroristas, mesmo aqueles que inicialmente se podia ter alguma dúvida, acabou por se confirmar que assim era. Este atentado tem todas essas características, o que não quer dizer que o tenha sido. Vamos ver, as investigações, penso, que vão determinar se foi ou não. Mas tudo indica que sim, eventualmente algum grupo vai reivindicar esta situação. Seja como for, a polícia grega já veio dizer que o remetente do pacote armadilhado poderá ser um grupo de extrema esquerda na Grécia. Isto porque acho que havia fragmentos de selos gregos dentro desse pacote. Um grupo também reivindicou uma tentativa de atentado no dia anterior de um pacote muito semelhante que foi encontrado no Ministério Alemão das Finanças. Como é que se lida com este tipo de ameaça? Sobretudo numa altura em que as autoridades francesas estão focadas noutro tipo de ameaça terrorista que está relacionada com o Estado Islâmico. A ameaça terrorista não pode ser lida como sempre aquilo que nós ultimamente temos adotado, que era uma atitude do Daesh, dito Estado Islâmico, que estava a organizar um conjunto de atentados. Se nós olharmos para os relatórios da Europol ao longo dos últimos 5, 6 anos, o terrorismo vai da extrema-direita à extrema-esquerda. E as ações terroristas podem ser exatamente condicionadas por muitas das vezes estarmos focados no terrorismo islâmico, quando há outras formas de terrorismo e que eles vão aparecer e continuam, nunca desaparecerão. Nós temos aqui a nossa vizinha Espanha, de que durante muito tempo teve um terrorismo provocado pela ETA, e houve alguns atentados que inicialmente, como os atentados de 11 de março, foram atribuídos à ETA e não a uma célula terrorista na altura da Al-Qaeda. Mas o facto da origem destes atentados ser diferente, ou seja, estamos a falar de um grupo de extrema esquerda e por outro lado estamos a falar do Estado Islâmico, isto não leva as autoridades também a tratarem a questão de uma forma diferente? Temos tido esta questão sobre o Estado Islâmico e sobre o terrorismo islâmico tem dominado os últimos acontecimentos da Europa. E não podemos esquecer que pode haver atentados de grupos de direita e grupos de esquerda, terrorismo de direita e de esquerda. As autoridades estão habituadas a lidar com essa circunstância. Naturalmente que hoje em dia a tentativa na Europa toda, em todos os países da Europa, é da construção de bases de dados, o controle de fronteiras, a identificação de possíveis terroristas islâmicos que possam circular, algumas atitudes que podem até levar a um crescendo desse antagonismo que os islâmicos têm em relação a todos estes países, esta liberdade que nós temos na Europa, e às vezes esquecemos que dentro da Europa vão continuar a haver descontentes de direita e de esquerda e que podem, digamos, ressurgir, porque eles existem, naturalmente. Olhando para o que se passou no outro incidente, numa escola no sul de França, é certamente uma pergunta que terá ocorrido a muitos. Como é que um jovem de 17 anos tem acesso a 2 pistolas, a 2 granadas e uma caçadeira? Há resposta para isto? Não há. Em todas as grandes cidades, em todos os países, há sempre forma de se obter armas ilegais. E hoje em dia, até uma das preocupações das Nações Unidas é o tráfico de armas pela internet. E é preciso entendermos que esse fenómeno não é de fácil resolução. As autoridades estão muito atentas a ele, a esse fenómeno da transação de armas, especialmente armas de pequeno calibre. Aliás, há alguns países em que há grupos de criminalidade organizada que se dedicam a alugar armas para cometer determinado tipo de atentado e depois entregam a arma. Digamos assim, que muitas das vezes, aliás, aconteceu aqui em Portugal, com 2 ou 3 crimes em que a arma foi
provavelmente foi a mesma arma, mas o grupo que efetuou os crimes não foi o mesmo. Portanto, este é um fenómeno na Europa. Ou seja, nós temos que nos habituar que a Europa é uma sociedade de liberdade, mas é uma sociedade que cada vez mais tem que ter um maior número de controlos, e esses controlos muitas vezes têm a ver com a nossa liberdade individual. Sistemas como os sistemas de videovigilância, quer nas escolas, quer em espaços públicos, o acompanhamento de jovens, como aconteceu nesta situação, que muitas vezes são detectados pelos professores ou pelos pais, mas não são suficientemente valorizados. Estamos a falar de um adolescente que era admirador, confesso, claro, deste e tipo provavelmente ele deu de sinais ou a amigos, ou aos pais, ou aos próprios professores, mas que não foram valorizados. De qualquer forma, publicamente, ele expunha essa admiração pelos massacres que são cometidos nos Estados Unidos. E nós isso não devia ter levado também aqui as autoridades a vigiá-lo de outra forma? Provavelmente, se calhar, não é ainda um problema de autoridades, é um problema de reinserção, digamos assim, desse desvio na sociedade, através provavelmente do psicólogo da escola, provavelmente do diretor da escola, dos professores, e não remeter tudo para as autoridades em pós-ato. Nós temos que, nos jovens, temos que olhar muito para eles numa atitude preventiva e ter mais um acompanhamento familiar, psicológico, até dos próprios professores, para evitar que depois tenhamos que recorrer à polícia. Quando falamos de autoridades, e as autoridades não são apenas a claro, polícia, mas nós temos sempre a tendência de pensar que a autoridade da polícia... Exatamente. António Nunes, muito obrigado por ter estado Eu que aqui. agradeço, uma boa noite para vós.